Mais uma vez, muito bom dia a todos. Deus os abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade. A alegria é nossa, é uma honra ser convidado para ser o preletor, para dirigi-los neste crescimento do conhecimento da palavra de Deus a respeito de um tema tão importante e tão necessário para a Igreja de Cristo, que é aprender a caminhar junto sem ficar se esbarrando e se mordendo. Basicamente, como a gente deve lidar com os nossos relacionamentos. Eu já fui apresentado e acho que a gente pode parar de falar sobre a minha formação, mas de fato não é só o que eu estudei. Eu costumo dizer que aconselhar é mais do que aquilo que eu faço, é parte de quem eu sou. E eu fico muito mesmo feliz e lisonjeado quando Deus me chama para servi-lo nessa seara, mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu gostei disso. Na verdade, no comecinho eu detestava. A última coisa que eu queria na minha vida era aconselhar pessoas, porque eu não sei vocês, eu não gosto de problemas. Eu já tenho muitos. A menos que vocês estejam com a vida ganha e não tenham problema nenhum. Mas também, se você está com a vida ganha, está feliz da vida e não tem problemas, Deus te chama para ter problemas quando te salva do maior problema. Mas não porque Ele quer que você tenha problemas, mas porque o pecado inevitavelmente vai nos trazer problemas. Então é um pouco de utopia vazia esperar que a gente não vai ter qualquer tipo de problema quando a gente é salvo pela graça de Deus. Mas também dizer que a gente só vai ter problema, como normalmente eu ouvia quando era mais jovem, e eu frequentava com mais assiduidade acampamentos, no intuito de aprender, eu cansava de ouvir que a gente ia ter problemas, que a gente tinha que lidar com dificuldades, e às vezes eu tinha a impressão que era ruim ser cristão, porque se estava ruim sem, parecia que ficava pior com. Eu precisei crescer em maturidade e estudar mais o tema para entender qual era o problema. Eu espero que ao longo das minhas palestras e ao longo deste acampamento inteiro que foi planejado junto, nós alinhamos todas as palestras, os irmãos saiam daqui mais do que prontos para lutar pela nossa união. Mas que a gente saia daqui assim, gente, dificuldade todo mundo vai ter. A diferença é que lá fora eles não vão conseguir e nós vamos. A diferença é que lá fora não há esperança, nós temos. A diferença é que lá o relacionamento deles arde e dói e o nosso aponta para o dia em que nós nunca mais teremos problemas. A ideia é que você saia daqui encorajado, esperançoso. Mas eu quero mais uma coisa. Eu sou audacioso. Eu quero que você saia daqui sabendo o que fazer com o que você ouviu. Porque às vezes, vamos combinar, igreja boa tem essa vantagem. A gente sai cheio de esperança. A gente sai motivado. A gente só não sabe bem como é que usa. É igual, viu, moçada? É igual o herói quando acaba de ganhar os poderes. Para que serve? O que faz com isso? O que eu vou fazer com o que eu acabei de ganhar? E eu pretendo que toda essa jornada, não é em uma, mas ao longo das palestras, você entenda o problema, tenha esperança na solução e saiba usar esse ferramental. Então, eu trouxe a vocês algumas coisas que eu quero compartilhar. Hoje de manhã eu vou falar sobre a perspectiva bíblica sobre relacionamento. Não é uma coisa tão simples como você está imaginando. Porque normalmente as abordagens são mais ou menos desse tipo. Eis aqui o problema como foi diagnosticado pelo guru da última moda. Agora veja a solução que Deus dá para esse problema. Isso não existe.
Deus é quem tem que diagnosticar o problema, porque a solução que ele dá é de acordo com o diagnóstico dele. Mais do que isso, como o problema é definido, essas perguntas que eu estou respondendo inicialmente são as perguntas básicas do aconselhamento bíblico. A primeira coisa que você deve se perguntar é como o problema é definido, porque a partir da maneira como ele é definido, o tratamento é proposto. E como a gente está se conhecendo agora e é um acampamento, vocês não vão contar isso para ninguém, eu preparei também uma abordagem que nos aproxima. É a primeira vez, eu conheço muito poucos de vocês e a gente precisa amadurecer a nossa amizade à força. Vocês não são dessa época, os mais velhos aqui vão lembrar. De vez em quando as frutas não vinham tão maduras no mercado, então a gente tinha que pegar a banana verde e amadurecer ela à força. Por quê? Porque você queria comer, ué. E você comprava um negócio que ia ficar maduro daqui 4, 5 dias, só que você estava com fome hoje. E como é que a gente fazia antigamente? A gente pegava, embrulhava no jornal e colocava no forno, no fundo do fogão lá, ou atrás da geladeira. Né? Que lá atrás da geladeira, mas por quê? Porque antigamente não tinha uma geladeira chamada Frost Free. Tá? Era Frost In, congelava dentro. E atrás da geladeira tinha uma grade, de ferro, geralmente pintadinha, galvanizada, e ela esquentava loucamente. Ou seja, atrás da geladeira ficava quente, dentro da geladeira ficava frio. Aí você esquentava lá, para ficar quentinho. Eu me lembro tantas vezes de eu perguntar, mamãe, onde está tal fruta? E ela dizia, atrás da geladeira. E parecia uma cesta de fruta, tanta coisa que tinha lá amadurecendo, né? Então deixa eu tentar amadurecer um pouco a força, a nossa amizade, contando alguns detalhes da minha história. Também não vou contar tudo não, senão vira testemunho. Então a gente vai de pouquinho, tá? Para mim é sempre emblemático quando uma das minhas filhas, a primeira já passou, e a segunda está chegando. Quando elas passam pela idade dos 14 anos de idade. Para mim é emblemático. Porque com 14 anos de idade eu tive leucemia. Eu tive um tipo de leucemia chamada LLA, leucemia linfóide aguda. É um câncer. Se você quer saber de que ordem, do tipo, você está vivo, eu consigo ver. Então você sobreviveu, não deve ter sido algo assim tão grave. Bom, quando conseguiram diagnosticar, eu já estava com 92% da medula tomada pela doença. Como minha mãe dizia para mim, e em casa a gente é muito brincalhão, eu não valia um palito de fósforo riscado. Então, toda vez que alguma delas se aproxima dessa idade, isso me toca muito, e esse ano a do meio faz 14. É isso mesmo, né? Acertei? Obrigado. O pai sempre esquece, a mãe sabe até os meses, as semanas. E por que eu estou contando isso? Porque eu tratei por mais de um mês algumas doenças que eu não tinha, porque estavam diagnosticando errado. Eu sentia muita dor no abdômen. Aí aos 14 anos eu fui diagnosticado com gastrite, e a dor era tão intensa que depois eles diagnosticaram, o que é aquele pior que a gastrite? Úlcera. Então, imagina uma criança que aos 14 anos já tem úlcera. Eu devia ter uma vida muito difícil, não é? E não era. Não deu tempo de você viver estresse o suficiente na sua vida para você ter uma úlcera aos 14 anos, mais ou menos na minha época. Hoje em dia não. Hoje em dia, com 8 anos, você já está tomando remédio, já está lascado, você já está com estresse da vida. 8 anos. Não, com 14 anos está lá eu. E eu tomei um monte de remédio para gastrite e nada dava jeito. Depois me diagnosticaram com muitas outras coisas. Eu não sei se eu pareço mais jovem do que sou, a ideia é essa, não é? Mas eu sou de uma época em que crianças com problemas não eram diagnosticados com alguma coisa psiquiátrica ou psicológica, e esse foi o único diagnóstico que nunca me deram, não é?
mas eu teria hoje, certamente, se diagnosticado com algum tipo de ansiedade, estresse, alguma coisa do tipo. De qualquer forma, todos estariam errados. Eu tinha câncer. Eu tinha leucemia. Um dia, das muitas noites em que eu passei mal, meu pai me levou, e meu pai me levava em vários prontos-socorros diferentes, porque ele estava atrás de uma solução. Ele resolveu me levar num postinho inusitado perto de casa. Não tão perto assim, mas inusitado. E tinha lá um rapaz que estava fazendo residência e ele resolveu desconfiar do que ninguém estava desconfiando. E depois de tanto tempo, alguém resolveu fazer um exame de sangue. E aí ele disse para o meu pai, corre com o seu filho para um hospital decente, porque ou ele está morrendo de hepatite, ou ele está morrendo de leucemia. E o meu pai entendeu o recado. Ele estava morrendo. Não quer dizer que o diagnóstico certo conduziu a um tratamento certo, porque no meu caso, só Deus para dar jeito. Mas, às vezes, Deus dá jeito de outras formas. É que em todos os casos só Deus dá jeito. Às vezes através do remédio, e no meu caso através da mão direta do Senhor. Eu estou contando isso porque se você não tiver a perspectiva bíblica do relacionamento, você inevitavelmente tem uma perspectiva errada sobre relacionamento. Não interessa qual seja. Não interessa qual canal do YouTube te deu essa definição. Não interessa qual livro cristão ou de autoajuda você leu. Não interessa se você aprendeu isso de qualquer professor que seja. Se a perspectiva que você tem sobre relacionamentos não é bíblica, sua perspectiva está errada. E eu imagino que você queira a perspectiva correta. Então, a gente vai começar com um básico. Mas assim, bem básico. Eu vou ser extremamente básico nessa palestra, na expectativa até que você já tenha ouvido isso, ou que seja meio que auto-evidente. Do tipo, eu nunca ouvi isso, mas faz sentido porque é óbvio. Essa é a ideia. De verdade. Por quê? Porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece disso. E ao esquecer, por exemplo, que Deus foi quem criou os relacionamentos, você esquece que se Deus criou os relacionamentos, isso tem algumas implicações. Por exemplo, a mais básica delas, que é descobrir para que Deus criou os relacionamentos. Olha como eu estou indo devagarzinho. Você já sabe a resposta. Você já sabe a resposta. Eu era menino moço quando eu estava estudando. O reverendo Ageu já era homem feito, senão não teria me chamado para trabalhar no JMC. Muito obrigado. Mas veja bem, eu conheço o reverendo Ageu há um bom tempo já. Eu duvido que vocês não saibam a resposta a essa. Duvido que vocês não saibam a resposta. Eu só estou colocando a resposta no lugar certo. Você já parou para pensar que a razão pela qual a glória de Deus é o fim principal dos relacionamentos está baseado no fato de que Deus os criou e tudo o que Deus criou, criou com exatamente o mesmo objetivo? Que não existe nada no mundo criado que Deus não tenha, um, criado, e dois, para a sua própria glória? Eu sei, é óbvio, é autoevidente. Você não está ouvindo nada de extraordinário. Eu só estou forçando você a parar para pensar que não interessa qual relacionamento você esteja ou queira estar, você estará em um relacionamento criado por Deus para a glória dele. Aí você fala, eu já entendi isso, próximo slide. Não, eu realmente acho que você não entendeu. Normalmente você não entende. Normalmente a gente entende isso teoricamente, mas quando a gente quer casar com alguém, a gente não quer casar para a glória de Deus. Peguei você? Normalmente quando você é adolescente e em pecado você namora de longe e depois você quer namorar de perto,
você quer fazer isso para a sua própria glória, para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer. Sabe por que você quer se dar bem com seus pais? Para você parar de ter dor de cabeça. Sabe por que você quer aprender sobre criação de filhos? Para mantê-los sob controle e ter poder sobre o seu comportamento. Não passar vergonha. Vergonha típica que a gente passa com o filho. Sabe, o filho acabou de dizer o Salmo 23. Aí você leva ele para a sala e fala, repete. Ele pergunta o quê? Ninguém passou por essa vergonha, só eu. Então eu geralmente tenho uma desculpa para isso. Quando as minhas filhas elas deixam o pecado sair, principalmente quando está numa idade mais novinha, e acontece alguma coisa que a pessoa olha para a minha cara do tipo, filha de pastor, que eu leio a mente das pessoas. Né? E aí a pessoa olha para a minha cara, já olharam muito para a cara da minha esposa do tipo, deu para ler, né? E você se diz esposa de pastor? A minha resposta é sempre a mesma. Eu juro que eu dou educação. Eu juro, diante do Senhor eu juro. É que não pega fácil. Né? Criança nasce impermeável a certas coisas. Tem que molhar muito para essa pedra ficar úmida. Aí a gente esquece disso. Tá? Porque na vida real, a gente acha lindo que seja para a glória de Deus. Mas a gente esquece que se isso for verdade, então nós estamos instrumentalizando os nossos relacionamentos para fins mesquinhos. Todos eles. E isso é grave. Agora, de onde eu tirei isso? Bom, a gente vai fazer cada palestra de um jeito. Mas eu espero que você tenha trazido a sua Bíblia, senão você vai ter que lembrar de cabeça. Tudo bem se você lembrar de cabeça, porque o salmista no Salmo 119 diz que ele guarda no coração as palavras de Deus para não pecar contra Deus. Então, se você souber de cabeça, tá ótimo. Mas se você não souber, você vai ter que abrir a Bíblia em Gênesis 1. E Gênesis 1 e Gênesis 2. Por quê? Porque de cabeça você deveria saber, por exemplo, que os versos 27 até 29, do capítulo 1, você tem a gênese da criação humana de maneira resumida. Moisés está como que numa matriosca. Quem conhece uma matriosca? Isso, uma bonequinha dentro da outra, chamada também de boneca russa, né? Que você abre a boneca, tem outra igual dentro. Você abre a boneca, tem outra igual dentro. Tem gente que faz filho igual matriosca, já reparou? Você vai visitar, você tira o lençol e fala, mas é a cara da mãe, a cara do pai, né? Não é muito nosso caso, não, né? A gente gosta de fazer filho diferente, né? A gente fica lá tentando descobrir parecido com quem, geralmente fazem brincadeiras lá em casa que parece a tia, parece o avô, nunca com o pai e com a mãe, né? Ele dá uma raiva. Mas veja bem, quando você pega o Gênesis 1, você tem o Gênesis da terra. Você está vendo aí o verso 2? O verso 1 é um preâmbulo de Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o resumo da ópera que ele vai contar. Mas o verso 2, ele vai contar uma história, e a história da terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra. Sabe quem é o protagonista de Gênesis 1? A terra. Eu sei que a gente acha que é Deus. Deus é o protagonista de toda a Bíblia. Mas se você olhar para Gênesis 1, qual o personagem que mais se repete? A terra. Porque a terra era sem forma e vazia. Disse Deus para a terra, produz a terra. A terra era boa, produz a terra, produz a terra. Aí você fala assim, mas aí nos versos 27, 28 e 29, o protagonista passa a ser o homem. Errou, como diria aquele teólogo. Não, o protagonista é a terra, porque Deus está criando, através da narrativa de Moisés, um padrão. É sempre assim, para que você preste atenção na quebra do padrão. Ele está fazendo um padrão, produz a terra, produz a terra, produz a terra, produz a terra. Quando chega no homem, ele não diz produza a terra. Ele diz que do pó da terra, ele pegou e fez.
Mas ainda assim, nós viemos da terra. Nosso corpo foi feito da terra. Ou seja, ele está criando essa, digamos, uma narrativa para você entendendo. Agora, vamos voltar para o dia sexto. Vamos abrir essa matriosca e tirar de lá de dentro só a história da criação do homem. Agora você está no capítulo 2. Porque quando você vai para o capítulo 2, ele vai dizer, bom, deixa eu contar para vocês agora, em detalhes, como aconteceu os versos 28 e 29. Aí ele começa a contar a história da criação do homem. Você já sabe que o homem, porque ninguém liga muito para o homem, né? E a grande história é como veio Eva à luz. E é uma história magnífica de relacionamento. Sério? Sério. É uma história de relacionamento. Dá uma olhada com os seus olhos o que está acontecendo, porque eu vou teatralizar discretamente, de maneira bem reformada, a maneira como você está vendo o Gênesis. O que aconteceu foi que Deus foi lá, formou o homem, soprou o sopro de vida e ele agora era alma vivente. Está ótimo, está feliz, está criado, o Senhor Deus descansa, mas você esquece que não foi bem assim. Moisés vai olhar de perto o sexto dia. No sexto dia, Deus acorda cedo, cria Adão por volta da hora que a gente vai acordar no acampamento, e fala assim, tá valendo, pode tomar o café da manhã. E no café da manhã, Deus, conversando com Adão, disse, olha, tem um trabalho para você ao longo do dia. Eu quero que você dê nome para os animais, eu quero que você curta a criação, vamos conhecer aqui o jardim que eu criei, tá bom? Tá bom. E Adão saiu andando feliz da vida, tô vivo, tô de boa, sou perfeito, santo, puro, maravilhoso. Deus dos céus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. É outra quebra de padrão. No Gênesis 1, Deus estava dizendo, é bom, é bom, é bom, é bom, é muito bom, quando ele cria o homem, é muito bom. Entra em Gênesis 2, ele diz, não é bom. Opa, o que não é bom? Que o homem esteja só. Por quê? Vamos à primeira explicação. A explicação que você ouviu no YouTube, a explicação que você leu naquele livro ruim daquela editora duvidosa, aquele livro, aquela pessoa, aquele pregador que mentiu para você, que disse assim, Deus olhou a solidão de Adão, Deus viu que Adão estava sofrendo, Deus viu que Adão precisava se relacionar, tadinho, viu Deus que Adão estava só, e a solidão humana tão depressiva. Deus olhou para a nossa necessidade e antecipou a solução antes que nós percebêssemos o problema. E aí vem um processo que o reverendo Ageu conhece bem e não deixava a gente fazer no JMC. É a exegese. É aquele processo em que você inventa uma minhoca na sua cabeça, olha para o texto e tenta fazer o texto dizer o errado. Aí você usa a exegese, viu? Tem ferramentas que vocês estão aprendendo que, usada de maneira errada, vira heresia. Aí você olha para o texto e fala assim, Adão foi convidado a olhar para os animais. Isso é tudo verdade. Mas olha como é que a conclusão é errada. Foi convidado a olhar para os animais para perceber um padrão. Todo macho tinha uma fêmea. Eu gosto muito, que me chama muito a atenção quando eu aprendi isso, que cavalo em hebraico é sus e égua é sussá. Ou seja, ele percebeu que para cada sus tinha uma sussá, para cada ish deveria ter uma ishá, homem e mulher. Né? E aí ele foi percebendo, ele falou ish, aí ele olhou para si e falou, vixe, estou sozinho. E a gente pensa que o objetivo final era fazer Adão feliz. Errou. Apesar dessa exegese estar correta, a conclusão está estapafúrdia. Quem viu que Adão estava só era Deus. Adão, quando percebeu, ele não virou para Deus e falou assim, Senhor, acho que o projeto falhou aqui. Estou percebendo um padrão. Adão não pediu uma mulher.
Adão não reclamou. A Bíblia não diz que Deus, vendo a solidão de Adão, Deus avaliou, preste atenção no texto, moralmente a questão. Não é bom que o homem esteja só. Quem é que estava avaliando a criação até então? Quem é que estava olhando para o resultado das próprias palavras ditas pelo Criador e fazendo um julgamento a respeito disso? Deus? Deus, obrigado. Acertou. Tá? Pode pagar o menino, dá o dinheirinho para ele lá. Né? Anota o nome, merece, dá R$1 para ele. Né? Isso, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus falou, a luz é boa. Deus disse, haja e houve. E Deus falou, é bom. Deus disse, façamos o homem. Ele fez, ele disse, é muito bom. Percebeu? A pergunta é, bom de acordo com quem? Com ele, com Deus, com ele mesmo. Irmãos, quando Deus vira e fala, não é bom que o homem esteja só, eu tenho que fazer a mesma pergunta. Não é bom segundo quem? Deus. Reparou que a gente diz que não é bom segundo Adão? Deus olhou e falou assim, desta forma, Adão não mostrará para a criação toda a nossa glória. Ele não me é tão útil sozinho. Para que a glória que nós desfrutamos desde a eternidade entre nós se manifeste de maneira análoga na criação, vai anotando esses termos. É necessário que ele tenha com quem se relacionar. Essa é a razão pela qual Eva foi criada. E da perspectiva que eu defendo de aconselhamento, mulheres foram criadas para promover relacionamentos. Eu sei que vocês querem uma prova. E a minha prova está em Provérbios. Irmãos, vocês têm uma Bíblia inteira na mão. Vocês deviam ler ela toda. E o convite é, leiam ela toda até terça-feira. Sabe por quê? Porque não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que o homem desestabiliza emocionalmente um lar. Mas lá em Provérbios está dizendo que a mulher rixosa com as próprias mãos derruba o lar. Se você sabe, faz aquela piada infame que diz que se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Pois é, tem mulher que é torcicolor. Mas não é verdade? Agora, tu já viu o homem não dá dor de cabeça, porque ele é a cabeça. O homem tem dor de cabeça. Brincadeira. Mas isso é para vocês. Mas foi uma boa, não foi? Você vai levar essa embora. Já estou usando o limite. Já estou no vermelho, estou usando o limite. Isso aqui... Estou negativado. Só para não perder a piada, já que você é da igreja do meu ex-chefe, pelo menos agora ele não pode me mandar embora. Mas prestem atenção, irmãos. Prestem atenção se a Bíblia não fala que a estabilidade emocional de um lar cabe ao único dois seres humanos que foi criado para promover, não para relacionamentos. O homem foi criado para relacionar-se e não tinha com quem. A mulher já foi criada com vistas ao relacionamento, mas um deles foi criado para promover relacionamentos. Não gostou da brincadeira? Então vamos falar sério, já que queremos falar sério. Vamos falar sério. Qual que é o único do par, homem e mulher, que gera vida capaz de gerar relacionamentos? Quem é a responsável por viabilizar o projeto de encher a terra? Quem é que carregaria a semente santa que pisaria a cabeça da áspide? E vocês ainda reclamam. Vocês são extremamente importantes. E é por isso que vocês precisam de casar, marido, filhos. Eu sei, a vida de solteiro é uma vida mais difícil nesse ponto. Tem seus benefícios. Mas a mulher foi criada para o relacionamento, para gerar relacionamentos, para promover relacionamentos. Essa é a perspectiva bíblica do relacionamento. Tudo isso para a glória de Deus. Agora,
a história não termina assim, né? Eu queria que a história tivesse terminado assim. E fomos felizes para sempre. Mas aí, passou o final de semana. Não passou o final de semana? Chegou o 7º dia, todo mundo descansou, passou o final de semana, porque no final de semana, você sabe, a gente não briga, a gente só briga de segunda a sexta. Passa o final de semana bem, vai para a igreja. Passou o final de semana, começou a semana, deu ruim. Segunda-feira, cedo, já estava a serpente lá, tentando. O homem que, na sexta-feira, tinha olhado para a mulher e tinha dito, o afinal vem aí. Ei, eu nem sabia que eu queria tanto. Deus foi lá e fez. Que bênção. Ele soltou um glória, viu? Ele disse assim, esta afinal é osso dos meus ossos. Olha, ele fez uma poesia. Adão era poeta e romântico. Essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa por quanto do varão foi tomado. Coisa linda. Ei, que alegria. Lá para terça-feira já estava ruim, já estava azedo. Deus apareceu, como de costume, e já sentiu um clima esquisito. Primeiro, cadê todo mundo? Depois, aparecem os dois, com as tanguinhas ridículas. Falou, o que é isso aí, Adão? Falou, a gente fez para nós. Mas por que você fez isso aí, Adão? Porque é uma conversa de um pai conversando com a criança que aprontou. Já reparou? Então, a gente estava nu e a gente resolveu tampar. Quem te fez saber que você estava nu, Adão? Aí você percebe que ele é poeta, mas agora ele é um poeta do mal. Ele continua usando a sua inteligência, só que agora para o mal. Então, eu vou explicar. Esta jararaca, que eu não pedi, eu estava bem dormindo, quando eu acordei, ela apareceu do meu lado. Percebeu a diferença? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, eu não pedi, eu não queria, eu acordei, o senhor pôs lá, o B.O. é seu. O pecado. Qual que foi o resultado do pecado? Quebra de relacionamento. Vocês acham que o problema de Adão terminou por aí? Mas, irmã, piorou muito. Você já imaginou, agora isso não está na Bíblia, não adianta nem você procurar. Você já imaginou o que aconteceu no minuto seguinte que acabou todo o Gênesis 3? Que o anjo está lá, fechou, mala nas costas, Deus foi embora, pode ir. E eles olharam para a cara do outro e Eva virou assim, a mulher que tu me deste foi? Nós vamos conversar isso assim que a gente achar onde sentar. A gente não pensa no lado do que veio depois. Daqueles 3 dias em silêncio, em que Adão... Mas... Entendeu? Pois é, irmãos. Vamos agora... Agora que você tem um contexto, entenda. Relacionamentos não são um fim em si mesmo. Não são um fim em si mesmo. Deus não criou os relacionamentos para a gente se relacionar. Deus criou os relacionamentos para que eles sejam um canal, um meio. E a pergunta é, para chegar onde? Geralmente no próprio Deus. Para que a glória de Deus se manifeste através dele. E esse é o primeiro problema. Nós olhamos para os nossos relacionamentos como um fim em si mesmo. Quem fez isso? Adão. Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Quem que ele esqueceu de mencionar? Quem que ele esqueceu de mencionar? Quem ele mencionou várias vezes? Entendeu por que Satanás foi ali? É ali que eu vou pegar esse cara. Não foi pecado, mas foi uma falta de atenção. E às vezes, é só disso que você precisa. Atenção aos detalhes. Lembrar que o seu relacionamento, não, seja ele qual for, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus amigos,
não é um fim em si mesmo. Ele se presta a um fim. Agora, eu posso fazer a pergunta com a qual eu começo a maioria das minhas palestras, porque vocês saberão a resposta. Qual é o fim principal dos relacionamentos? Porque tem a segunda parte. Diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Percebeu que se agora lutou um pouquinho com a resposta? Se é a glória de Deus o fim principal dos relacionamentos, como fazemos? Porque, então eu não posso desfrutar dos meus relacionamentos, eu tenho que desfrutar. Calma, aí é outra palestra. Mas isso é já para começar a mostrar para vocês que se a gente aprofundar a nossa teologia, a gente começa a ter alguma dificuldade de aplicação. Porque nós não estamos acostumados a ver os relacionamentos à luz da Bíblia. E esse foi um teste. E vocês estão passando em todos os testes, até nos que vocês estão sendo reprovados. A ideia é essa, não está nada fora do script, calma. É só o primeiro, a gente ainda tem bastante caminho para caminhar e a gente vai chegar lá. O segundo problema. Você sabe qual é o pior desafio que eu, como conselheiro, enfrento e que muitos dos meus colegas enfrentam, só não conseguem traduzir em palavras? Essa é a resposta. Essa resposta você já ouviu em outro lugar. Você já ouviu, por exemplo, C.S. Lewis se referir a ela. Ele disse que o problema espiritual básico do ser humano não é a ganância, não é o desejo de algo maior, como escreveu Paul Tripp na capa do seu livro. É o contrário. É satisfazer-se. Essa foi a figura que ele usou. Satisfazer-se com o montinho de terra no sopé da favela, quando Deus está te convidando para ir brincar nos castelos de areia das praias infinitas da sua graça. Parece romântico demais para você? Vou traduzir em formato teológico então. O problema é que nós nos contentamos com a satisfação de relacionamentos humanos, quando estes deveriam apontar para a satisfação relacional perfeita que encontramos apenas em Deus. O seu problema não é que você quer um casamento perfeito. O seu problema é que você se contentaria com um casamento perfeito. É difícil, né? Mas pera lá, pastor, tudo que eu vim para esse acampamento, eu quero resolver o meu problema. O senhor está dizendo que se eu resolver o meu problema, eu sou medíocre? Dizer que não é muito bom para um relacionamento que está começando agora. Mas a gente briga hoje para dar tempo de fazer as pazes até terça-feira, que acampamento é isso. É o ciclo do acampamento. Hoje tem festa, amanhã tem briga e depois de amanhã restauração. Acampamento, eu tenho uma tese, anota aí. Vocês que são velhos de acampamento sabem que é assim. Eu tenho uma tese que acampamento segue o pensamento bíblico, criação, queda e redenção. Tá? Eu acho que acampamento é assim, a gente chega no primeiro dia criação, no segundo dia a queda, aí tem a serenata, a gente pede perdão para as meninas na porta, na janela dela. Esse acampamento de vocês é assim? Eu lembro da minha época era assim. A gente brigava, pedia perdão, os relacionamentos voltavam mais fortes, criação, queda e redenção. Anota. Por isso que o acampamento tem que ter no mínimo 3 dias. Entendeu? Mas se tiver mais, também volta ao começo. Então, a gente tem que parar antes, mas brincadeira inclusa. Vocês coloquem na pauta de vocês que o problema nosso não é o desejo intenso por um relacionamento perfeito, é a satisfação com relacionamentos perfeitos no nível horizontal. Você ficaria satisfeito, todos nós ficaríamos, se eu te desse as 7 regras infalíveis para você manter seu filho sob controle. Você ficaria satisfeita, e eu também. E é por isso que Deus não dá. Porque Deus não quer que você se contente com menos do que Ele. Deus não te deu coisas. Você nunca reparou nisso? Deus não te deu salvação. Deus não te deu coisas. Deus não está prometendo coisas. Ruas de ouro, saúde. Deus se deu e promete Ele mesmo.
Por quê? O que é o céu, se não o gozo da presença sempiterna dele? Onde é o céu, se não o lugar onde Deus habita? O que é o deleite eterno, se não a presença do Senhor para todo sempre? Deus se deu a nós e se prometeu a nós. Ele é o fim principal de todas as coisas. Ele criou o mundo para si e quer que o mundo retorne a si. O problema é que a gente foi criado assim, se perdeu e anda errante e se recusa a voltar para ele. Esse é o problema básico. E talvez essa nova perspectiva que você tem dos relacionamentos vá ampliando o seu poder de visão para começar a captar imagens da realidade que seus olhos não viam antes. E isso já vai começar a melhorar os seus relacionamentos. Observe que o relacionamento primário a ser desfrutado por Adão e Eva era o seu relacionamento com Deus. E essa é a razão pela qual os teólogos dizem que de todos os relacionamentos do Éden, o primeiro que sofre com o pecado é o relacionamento do ser humano com Deus. E é por causa da quebra do relacionamento com Deus que o nosso relacionamento sofre. É porque agora o homem foge de Deus escondido atrás da moita, que agora ele chuta para fora da moita quem está mais perto. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais prática. Eu gosto de teologia prática, eu gosto que as pessoas visualizem isso na prática. Certa feita, o reverendo Vadislau estava dando aula de aconselhamento, ele fez uma pergunta que ninguém soube responder. Ninguém, eu inclusive. Ele fez uma pergunta de ordem física. Vamos ver se vocês são bons de física, química, biologia, essas coisas todas junto. Tá? Porque eu sei que eu não sou, por isso que eu fiz teologia. Tá bom? É verdade. Se eu fosse bom de matemática, eu seria o tesoureiro, não o pastor. Então vamos lá. Digamos que esteja você ou nós, mas vamos colocar só mais um para a conta ficar mais fácil. Porque se alguém soltar um leão aqui, a gente vai sair correndo. Se digamos que tem um leão aqui, e está você e mais alguém, você e um irmão da igreja, correndo desse leão. A pergunta é, a que velocidade você tem que correr para não ser morto pelo leão? Oh, Eva e Adão, o que é isso aí? É isso, mas é a dupla, lá em casa também tem essa dupla, viu? Se vocês sabem a resposta, vocês entenderam o que Adão fez. Ele só correu mais rápido que Eva para o leão de Judá pegar ela, não ele. Percebeu que o primeiro relacionamento que se quebra é o com Deus? Meu problema não é mais com Eva, meu problema é com o leão. E eu estou bem. Você acha que isso é brincadeira ou piada? Deixa eu contar uma história real. Ezequias tinha sido um rei muito importante para Israel. Ele foi, como eu, curado de uma doença mortal e Deus fez por puro milagre e graça. Só que ele ficou com o coração orgulhoso. E um dia Deus foi fazer o teste. Mandou o primeiro-ministro de Merodach-Baladã, rei de Babilônia, oferecer uma aliança para ele. E ele recebeu os enviados de Merodach-Baladã. E ao invés de apresentar Israel como o reino de Deus, ele apresentou todo o seu reino e a glória dele. Aí Deus levanta Isaías e manda ele falar lá para o rei que ele estava errado. E a história em 2 Crônicas, no livro do profeta Isaías, capítulo 36 a 38, Ezequias é confrontado com o seu pecado. Aí Isaías aparece e fala assim, quem veio aí? Ele falou, os carinhas lá da Babilônia, Merodach-Baladã e tal. Eles trouxeram presentes? Um monte, tem que ver. Eles estão querendo aliança com a gente. Eles perceberam a gente no mapa. E a gente, pus Israel no mapa. Legal. Você mostrou alguma coisa para ele? Mostrei tudo, rapaz. Mostrei cada canto desse reino. Por que, Isaías? Deus mandou dizer que só o que você mostrou eles vão levar. Eu falei, mas eu mostrei tudo. Então eles vão levar tudo. Então eu me lasquei. Ele falou, não, porque você vai morrer antes disso acontecer. Quem se lascou foram seus filhos. Seus filhos serão levados cativos. Sabe o que Ezequias disse? Graças a Deus, antes eles do que eu.
Está na Bíblia. Ele disse isso. Deus foi misericordioso para comigo, ainda bem que vai ser eles. Duro, né? Ele correu mais rápido do que o outro e o leão pegou. Como é que eu sei disso? Porque Daniel foi para a Babilônia. Entende? Não é brincadeira o que a gente está tratando aqui. Relacionamento é coisa séria. Porque, segunda coisa que você tem que entender, se tudo que eu falei é verdade, você está concordando comigo, então você tem que amarrar essa questão. Relacionamento é referente. Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais a nossa teologia. Eu usei uma figura aqui, não sei se dá para você ver, mas força o olho aí. Tem várias figuras geométricas e todas elas estão aqui no PF. Tem um PF aqui. Quem está vendo o PF? Mais ou menos. Mas dá para ver aqui que tem duas letras? É um P e um F. Não é prato feito. Não. Concordo. A senhora é das minhas. PF significa ponto de fuga. Eu publiquei um artigo falando sobre cosmovisão e saúde mental, em que eu defendo essa ideia teoricamente, de que essa figura só te parece tridimensional porque ela faz referência a um ponto de fuga fora dela. Essas figuras só te parecem tridimensionais porque a referência delas está fora. A realidade só faz sentido se a referência da realidade estiver fora da realidade. Ou Deus não é a criação, ou a criação não faz sentido. O ponto de fuga da realidade é o próprio Deus. Isso significa dizer que toda a realidade é referente, ou seja, faz referência a Deus. O homem é o cabeça porque Deus é o líder. A mulher é a auxiliadora porque Deus é a ajuda. Os filhos são amados porque Deus ama o seu filho. Toda referência da vida humana encontra o seu ponto de fuga nele. Quando a gente põe o ponto de fuga em nós, diz o apóstolo Paulo a Tito, que o Deus deles é o próprio ventre. Agora, você sabe o que acontece quando você fica ensimesmado? É muito simples. Qual é o seu nome? O Davi vai fazer aqui uma performance que a gente já combinou. Tá? O Davi vai dar um salto no ar, um mortal. Conhece? Isso, ele sabe, tá vendo? Tá combinado. Só que ele vai fazer uma coisa inédita. Ele vai fazer isso de boca aberta. E ele vai enfiar o pé no mortal dentro da própria boca, vai se engolir e sumir no ar. Quer ver? Talvez não, né? Depois do almoço. Irmãos, vocês acreditam que isso seja possível? Não. Hã? Por quê? Isso. Pois é. Isso é o que o mundo diz que aconteceu na criação, diz que está acontecendo hoje e diz que acontecerá no futuro, pois a referência dentro de si mesmo. Agora, você acha que vai dar certo com relacionamentos? Não, mas não está dando. Por quê? Perspectiva bíblica de relacionamento. Aprende mais uma. Relacionamentos são tal referentes. Como é que eu faço para ser um melhor marido? Tem que olhar para... Como é que eu faço para ser melhor esposa? Como é que eu faço para ser melhor filho? O problema é que a gente não está fazendo isso. Não faz mesmo. É a mesma expressão que eu usaria para você. Você não faz mesmo um mortal e se engole no ar e some. Como eu sabia? Porque a gente tinha combinado antes. Eu só esqueci de dizer essa parte. Perceberam? Relacionamentos referentes significam que você foi criado para relacionamentos, mas relacionamentos não foram criados para você. Eu sei, é óbvio, é autoevidente, nenhuma novidade, mas não faz sentido? A gente acha que uma coisa é a outra. Se Deus me criou para relacionamentos, os relacionamentos existem para mim. Não, porque não é essa figura. Relacionamentos foram criados para
Vamos, vocês já sabem a resposta. Para a glória de Deus. Mas vocês foram criados para relacionarem-se. Não é bom que o homem esteja só. Está fazendo sentido? É uma pena, porque vocês vão ter que encarar as consequências disso. Não, é uma pena não. É o correto. Mas eu estou amarrando vocês. Porque tudo isso faz sentido, a gente só esquece. Por isso que a primeira palestra é, como é que eu tenho que enxergar a coisa? Não vou dar muita resposta ainda, mas prática. Mas a primeira resposta eu já estou dando. Se você não enxerga relacionamentos dessa forma, você está enxergando eles errado. Errado. Relacionamento não é para você, relacionamento é para Deus. Você é para os relacionamentos. É um trem, não é um círculo. Deus é o maquinário-chefe, o carro-chefe, por isso tem essa expressão, o carro dos trens, que é o chefe, é o que tem a locomotiva, e aí a gente vai colocando os bloquinhos, e Deus vai puxando e a gente vai seguindo. É assim que funciona. Relacionamentos foram criados para a glória de Deus. Bom, implicações, e com essas a gente caminha para o fim. Nem sei se eu estou obedecendo o tempo, mas me parece que ninguém tem para onde ir. Então, eu levando o tempo certo ou não, vocês estão presos. Como diria aquele grande teólogo, o Raccoon Rocket, quando ele foi preso lá nos Guardiões da Galáxia, né? Não sou eu que estou preso com vocês, é vocês que estão presos aqui comigo. Então, eu posso falar o tanto que eu quiser, que vocês não têm para onde correr. Ok? Vamos lá. Eu não estava esperando por esse teólogo, né? Vamos lá. Portanto, se a gente levar em consideração tudo que a gente está falando, por causa da queda, relacionamentos são difíceis. É o pecado que explica o fato de que não existe relacionamento perfeito. Você ficaria contente com um relacionamento perfeito? Não é porque ele seria perfeito. É porque ele seria perfeito de acordo com você. Não, se fosse de acordo com Deus, a gente estaria no Éden. Deus criou o relacionamento perfeito. Só que a gente decidiu fazer a coisa à nossa própria moda. Você, quando pensa em um relacionamento perfeito, não pensa no relacionamento perfeito de acordo com Deus. Você pensa de um relacionamento perfeito de acordo com você. Você quer olhar para o seu relacionamento e fazer o que Deus fez. E viu fulano que era bom. Bom de acordo com quem? Exato. E esse é o problema. Quando a gente briga, e eu vou abordar isso no culto de domingo, quando a gente briga porque você não se dobrou ao Deus dos meus relacionamentos. Geralmente sou eu. Você não fez o que eu quero. Você não fez como eu quero. Você não fez na hora que eu quero. Você não me adorou. Você fugiu da liturgia do culto. Você pecou contra os meus princípios. Você quebrou um dos meus mandamentos. E a gente tem mandamentos. Você não tem mais regrinha na sua casa? Tem um monte, né? Umas 10, não tem? Pois é. Tem gente que tem até mais. Né? Na nossa casa tem mais, não tem? Não é para falar, não. Essa é uma das regras. Não falará dos mandamentos fora de casa. E elas sabem disso. Vocês viram que elas ficaram quietinhas, né? Não aproveitaram a chance para pedir ajuda. Vamos lá. Agora, veja bem. Lembra que a questão da esperança? Se você quiser desfrutar de algum progresso ou bênção em seus relacionamentos, você precisa reconhecer seu pecado com humildade e dedicar-se ao esforço que relacionamentos exigem. Eu comentava sobre isso no carro com a minha esposa. As pessoas perguntam para mim qual é a mágica. Eles não querem saber qual é o processo, qual é o exercício. Você pode ver que até para vender exercício, que deveria levar um tempão, as pessoas vendem assim, com 15 minutos por dia. 15 minutos? Quem tem 15 minutos por dia? Eu sou da época que alguém falava assim, 15 minutos por dia, eu falei, quero. Só 15 minutos? Aí depois eu falei assim, esse aqui é o Ab não sei das quantas, com apenas 8 minutos. 8 minutos? Gente, isso não dá o café da manhã.
Agora estão lançando um que é assim, o web automático. Você não precisa nem ponha ele na pança e vai comer doce. Você liga ele, fica tremendo, você vai para o carro e vive a sua vida. Quando ele acabar, ele apita, pronto, você tira e fala, nossa, um tanquinho. A gente não quer isso? Eu não. Vocês dão muito trabalho. Sabe o que eu quero? Eu quero uma pílula que você toma à noite. No dia seguinte, você sai de um casulo, sua gordura fica na cama e você parece o Superman. É isso que eu quero. Eu não quero fazer exercício. Eu não quero 2 minutos por dia. Entendeu? Eu quero mágica. Eu quero a palavra mágica. Eu tenho um amigo, é isso que eu quero. Eu tenho um irmão, amigo, que ele tem um assovio mágico. Eu acho isso tão legal, eu não criei minhas filhas com isso. Ele fala assim, as crianças vêm. E eu falo assim, me ensina. E eu quero essa mágica. Eu sou amigo de um pastor mais idoso, que ele tem um método ainda pior, que não faz barulho, ele só olha. E as crianças... Gente, eu quero isso. Você não quer também? Me ensina a mágica. Brincadeira, eu estava conversando com a minha esposa, que as pessoas me procuram falando assim, eu quero saber como é que faz isso. E aí quando eu explico que é um exercício que leva-se por anos, as pessoas dizem que eu estou errado, que eu sou exagerado, que não é... Quando eu falo, por exemplo, de disciplinar crianças, eu falo, não, eu quero o resultado da disciplina sem disciplinar. É igual eu que adoro o resultado de dieta, só detesto fazer a dieta, aí eu não faço. Eu quero o resultado de academia sem ir à academia. Reverendo Vadislau diz assim, sabe como é que é bom ficar rico? É ganhar na Mega Sena sem ter jogado. Porque aí você não peca e você também não trabalha. É ótimo. Não é? Pois é, irmãos, relacionamento dá trabalho. Não é um negócio que você vai fazer assim e sair daqui maravilhosamente. Não, eu vou te dar as ferramentas, mas sabe o que você vai ter que fazer? Usar. Eu vou te dar um programa de exercício, sabe o que você vai ter que fazer? Obedecer. Eu vou te dar uma dieta, sabe o que você vai ter que fazer? Seguir. Não é mágica, nem ciência. É obediência. Então a gente quer essas coisas, mas essas coisas não estão disponíveis, tá? Então, olha aí, todos estamos à procura de estratégia, técnica, livro que nos livre da dor dos relacionamentos e do penoso esforço que bons relacionamentos exigem. E eu vou trazer uma prova, porque é disso que a gente está falando. Quando alguém me chama para falar de... Não é o caso, porque o reverendo Gil me conhece muito bem, mas... e não sei também se ele falou que eu não ia falar disso, mas sabe o que as pessoas esperam? Isso aqui. Talvez não, talvez você precise... Nisso aqui. Porque 12 é muito. 36 é para aquela pessoa que gosta de muita coisa. 12 é fake. 12 não funciona. 36 é um número bom. Talvez você queira, sei lá, prático, vamos lá, tá? Espiritual. Se é 10 mandamentos, me dá 10 maneiras. Não, talvez você queira, sei lá, os segredos para... Eu sei que você está procurando alguma coisa desse tipo. Todo mundo procura. E eu não estou brincando não, tipo... também na frente ninguém vai ver, né? É o mundo mesmo. Ou não é? E eu fiz questão de buscar capa de livro e post em Instagram. Porque hoje ninguém mais lê livro, né? Só crente que lê livro. E a gente gosta de livro assim ou arraste para cima. Não. Nada disso vai te levar a lugar nenhum. Porque não existe segredos que garantam um relacionamento livre de problemas. Se é atrás disso que você está atrás do pote de ouro no fim do arco-íris. Está tudo errado, né? Quem criou o arco-íris foi Deus. Não tem um pote de ouro. Deus não botou um pote de ouro lá. Não tem um anão mágico com um pote de ouro para você roubar. Ou seja, é tudo errado. Quer roubar o pote de ouro dos outros. É tudo errado. Tudo. Pressuposto errado, vontade errada, tudo errado. E essa é a razão pela qual a gente está frustrado. Não existe segredo.
Todo mundo sabe, eu só vou tentar estimulá-los a fazer. E por causa disso, eu pioro a situação. Mas, se essas coisas fossem, está errado aqui, tudo o que precisássemos, e se de fato houver um segredo, então nós estamos em maus lençóis, porque isso significaria que Jesus morreu em vão. Se dá para resolver com técnica, se tudo o que você precisa são 10 maneiras, se você descobriu o segredo dos vencedores, sabe de quem você não precisa? De Jesus. Então tudo que a nossa fé representa, quem somos, que nos define como cristãos, é absolutamente inútil. E você acabou de jogar o sacrifício do Filho de Deus, Deus encarnado, no lixo. E eu posso lhes garantir que de toda a lista de pecados que eu falei esta manhã, este é o mais grave. Você está dizendo, eu não preciso do Redentor. E sabe o que Deus vai dizer? Se você pensar isso, ótimo, vou deixar você tentar. E essa é a pior coisa que Deus pode fazer conosco. Nos deixar tentar sem Ele. Isso é um pesadelo tão terrível que os dispensacionalistas morrem de medo de serem deixados para trás. Sabe por quê? Porque quem ficou para trás ficou sem o Espírito Santo. Está sozinho. Você sabe que eu já fui dispensacionalista, né, antes de ser presbiteriano reformado. Eu era só presbiteriano dispensacionalista, mas eu era menino. E o terror do dispensacionalista é, se hoje está difícil ser santo com o Espírito Santo, imagina quem vai ficar deixado para trás. Eu tinha, na sua idade, pesadelos. Que Jesus estava voltando e eu ficava para trás. E eu falava, e agora, como é que eu vou fazer para ser crente se eu não tenho mais o Espírito Santo? Deus levou o Espírito Santo, é eu. E se eu não passar no teste, eu vou para o inferno. Você entendeu? Que a pior coisa que pode acontecer, está no imaginário do ser humano, é você ter que resolver o seu BO sozinho? É tentar fazer do seu relacionamento um relacionamento feliz? Gente, se essas regras forem verdades, se você pôr elas em prática, o que você não vai, você vai falhar. É horrível. Isso é um jugo malvado que as pessoas colocam sobre nós. Não pegue. O jugo do Senhor é leve e suave. Ele não põe isso sobre as suas costas. Ele carregou isso sobre as dele. E se você não precisa do Redentor, você não precisava estar aqui. Você está aqui porque você precisa não das dicas. Você precisa dele. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesses últimos dias, que eu estou pregando em Mateus, foi pregar de novo na tentação de Jesus. E uma das coisas mais erradas que a gente faz é aprender como Jesus, como vencer a tentação. Ele não foi para lá para te ensinar isso. Ele foi para lá para não cair na tentação e poder salvar quem cai. Ele resolveu o problema dos relacionamentos porque esse peso não é mais seu. Ele carregou na cruz. Ele vai resolver. Ele já resolveu. Mas eu estou dando spoiler das próximas palestras, vou parar por aqui. Habilidades e técnicas nos atraem porque nos fazem acreditar que os problemas relacionais podem ser resolvidos com ajustes de comportamento, mas sem mudança nas inclinações do coração. Eu estou dando para você o segredo deles. Por que isso nos encanta tanto? Porque faz você acreditar que você consegue, sem mudar o coração. E a gente quer mudar tudo, menos quem a gente é, menos como a gente concebe o mundo, menos para que lado a gente está inclinado. Então, caminhando para o fim, acho que já está na hora, né? Já podemos caminhar para o fim. Relacionamentos têm uma função redentiva: criação, queda, redenção. Para que serve então meu relacionamento se tudo isso for verdade? A função redentiva do relacionamento é apontar você para Deus de volta.
É mostrar para você que você não dá conta. É fazer você desacreditar da sua capacidade para depositar a sua esperança no único que foi capaz. Ou seja, a saúde e a maturidade de um relacionamento não se reflete na ausência de problemas, mas sim na forma como lidamos com os conflitos inevitáveis. Deus quer que você cresça e amadureça. É por isso que Deus amarra a gente no casamento, é uma aliança. Não é um relacionamento romântico, porque você vai falhar e você não pode correr. Aí você vai ser obrigado a tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até acertar. Isso que é casamento. Um dos meus professores, reverendo Valdeci, ele disse que certa feita, ele estava, na época que o Jumper era dentro do Mackenzie, ele pegou o elevador lá cabe 200 pessoas, né? E aí uma das moças parece ter olhado ele de maneira diferente. E aí alguém cutucou ele, alguém que não é crente, cutucou ele e falou assim, e aí? E ele falou, sai fora. Aí a mocinha saiu e ele falou assim, que isso, cara? Moça te dando mole e você não querendo pegar? Ele falou assim, cara, demorou mais de 20 anos para minha esposa se tornar a mulher que eu queria. Só a ideia de começar de novo deveria fazer você desistir. Eu sei que vocês estavam esperando o tipo, não, né, espiritual. Ele falou assim, você não pensou, né, que relacionamentos dão trabalho, né? Você não pensou que relacionamentos não foram feitos para nós. Você não pensou que este pecado me levaria a estaca zero? Eu estou me livrando do quê? Não, eu não estou me livrando de nada. Agora que a mulher está começando a entender como eu quero as coisas, você quer que eu comece de novo? Deus me livre. E Deus livrou. Entenderam? A coisa começa a ficar mais fácil. Não é ausência de problemas, é como a gente lida com isso. E às vezes com uma sabedoria muito mais simples do que grandes segredos não revelados. Aquilo, entretanto, que nós procuramos evitar é exatamente aquilo que Deus escolheu como instrumento para mexer com você. Falávamos também, aliás, família fala muito dessas coisas, não é? A gente tem uma máxima lá em casa que diz assim, quanto mais você não quer uma coisa, mais Deus vai te colocar para fazer. Essa é a razão pela qual você está patinando. Porque Deus fala assim, você não gosta de acordar cedo? Vou botar você numa escola que você tem que acordar 2 horas antes. Aí você não aceita. No dia que você fala assim, essa é a minha vida, Deus muda você para tarde. Não é? É assim, não é? A gente fica assim, não vou. Tá, eu vou. Aí Deus muda. Acreditem, eu sei o que é não aceitar a sua doença. Eu sei o que é não aceitar que Deus te deu um câncer. Eu sei o que é você não querer tomar quimioterapia. Eu sei o que é você saber que o que te espera é náusea, dor, mal-estar e perda de cabelo. E ainda assim dizer, tá bom, Deus, eu vou. Eu sei. Eu sei o que é você botar 1 litro de quimioterapia para dentro das veias. E dizer, eu não quero, eu não aceito, está errado. Depois você ter que dizer assim, Deus, graças a Deus por isso. Põe aqui. E quando você estende o braço e diz, pode pôr, Deus vira e fala para você, não precisa. Eu te curei. Eu sei. Quanto mais você lutar contra aquilo que Deus quer fazer em você, mais você posterga a bênção da redenção. E aí eu termino dizendo que em Cristo há esperança para o seu relacionamento. Porque se todo relacionamento no final aponta para Cristo, é nele que você tem que buscar as suas esperanças. Eu acho que todos vocês estão bem, mas eu só acho, olhando daqui, né, aqui em vez de fora, mas uma coisa é certa, eu não sei em qual dos seus relacionamentos você está enfrentando problemas, eu não sei nem se você está enfrentando problemas ou se você apenas quer melhorar o seu bom relacionamento. Não importa. Cristo
é a esperança de um relacionamento bom e saudável. E sem ele, não há a menor possibilidade de você ter um relacionamento abençoado por Deus. Feliz, satisfatório, pleno. Ele é o segredo. E que Deus assim nos abençoe e que nós vivamos nossos relacionamentos para a glória dele. Amém.